Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Tá começando mais um Matematicando, tá? Então, senta aí, se liga na gente, que tem um monte de itens pra gente estar solucionando hoje, tá? Então, vamos lá. Selecionei para hoje a unidade temática Números e dois descritores que nós iremos trabalhar. Nós vamos trabalhar um nesse programa e no próximo programa a gente vai trabalhar o segundo. Serão os seguintes, vamos conhecê-los? Será o descritor 16 e o 17. Todos os dois descritores, eles dizem o seguinte, que é para identificar a localização de números na reta numérica. Porém, o D16 são números inteiros e o D17 são números racionais. Para isso, a gente vai conhecer, relembrar, aliás, os conjuntos numéricos para que a gente possa estar sabendo, relembrando, aliás, quem são os números inteiros e quem são os números racionais, beleza? Então, vamos lá. Os conjuntos numéricos. Vamos começar pelo primeiro, representado pela letra N. Quem é ele? São os números naturais, ou seja, são aqueles números que a gente utiliza para contagem, tá? Incluindo o zero. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e eles são infinitos, tá? O próximo será o conjunto Z. Ele é representado por todos os números naturais, o zero, e ainda os opostos dos números naturais. Vejam que o conjunto N, que é o natural, ele está dentro do conjunto Z, ou seja, todos os naturais também pertencem ao conjunto dos inteiros. E os inteiros, ainda mais acrescentados, que são os negativos, ou seja, se os naturais 1, 2, 3, 4, 5, infinito, os inteiros são os seus opostos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e também infinito, tá? Então, próximo conjunto. O próximo conjunto é representado pela letra Q. Quem são os números que estão no conjunto Q? São os naturais, os inteiros e ainda aqueles números que podem ser representados na forma de fração, de decimais. Esses decimais, eles podem ser finitos e podem ser infinitos também. Porém, esses números infinitos, eles têm que ter um período. Lembram que tem aqueles números que eles são escritos da seguinte forma: 0,3333333 e aquela reticênciazinha, ou seja, ele não tem fim. Porém, a gente sabe que o número que se repete ali é o 3. Vejam aqui. 0,333 infinito. Ele pode ser representado dessa forma aqui também, ó. Quem é o período? 3. Eu sei quem é o número que está sendo repetido. Assim como também 1,32121. Ele pode ser representado dessa forma aqui também, ó. Ou seja, quem é o período aqui é o 21. Ele vai sendo repetido infinitamente. Então, números racionais. Temos também o conjunto dos números irracionais. Quem são eles? São aqueles números decimais que são infinitos, mas eles não têm um período. Ou seja, aqui ele tem um períodozinho, a gente sabe qual é o número que se repete. E o irracional, a gente não sabe. Tipo, ele é 1,32547. Ou seja, sempre vai ser um número diferente após a vírgula. Ele não tem número que se repete, não tem um período que se repete, tá? E o conjunto dos reais, representado pela letra R, que é a junção dos números racionais com os números irracionais. Aqui dentro dos irracionais estão as raízes não exatas. A gente sabe que tem as raízes exatas e as não exatas. Por exemplo, raiz quadrada de 4
ela é exata, o resultado é 2. A raiz quadrada de 9, ela é exata também, é 3. Raiz quadrada de 5, não é exata. A raiz quadrada de 5 vai ser um decimal aproximado. Ele vai entrar no conjuntinho dos números irracionais, tá? Isso aí foi só um lembretezinho. Então, veja, os racionais e os inteiros, nós vamos representá-los na reta numérica, tá? Então, vamos começar fazendo aqui uma introduçãozinha. Nós temos, sabendo que os números irracionais também são ordenados, o que nos permite localizá-los na reta numérica? Escreva os números seguintes em ordem crescente e represente na reta numerada abaixo com aproximações apropriadas. Vejam que a gente tem aqui raiz quadrada de 8, que não é exato, raiz quadrada de 2, que também não é exato, então a gente vai procurar números aproximados, beleza? Então vamos lá. Reta numérica, nós teremos ao centro o 0, do lado direito os números positivos e do lado esquerdo os negativos, tá? Vejam, os números inteiros que acrescentam os números negativos são todos os números opostos aos positivos, tá? Então vamos começar a representar cada número desse aqui na reta numérica. A, menos 2. Onde é que fica 2 negativo? Ele já está bem visível na reta numérica. Veja só, ele está bem visível, a gente não tem nem muito o que procurar. Então, A está representado. Quem é B? 5. 5 também a gente nem precisa procurar muito. Já localizamos. Quem é 6? Raiz de 8. Espera ainda. E agora, como é que a gente faz para saber qual é o valor aproximado da raiz quadrada de 8? Então, a gente vai pensar aqui. Não é exato o resultado da raiz quadrada de 8. Então, eu vou pensar, qual é o número menor que 8 que tem raiz exata? Vamos começar, vamos de um por um. Raiz de 8 não tem. Raiz quadrada de 7 tem? Não. E raiz de 6? Também não. E raiz de 5? Também não. E raiz de 4? Olha, a raiz quadrada de 4 é igual a 2. Agora vamos ver quais são os números maiores que 8 que têm raiz exata. Maior que 8 é 9. Raiz de 9 é exata? Raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é igual a 3. Então, isso quer dizer que o resultado da raiz quadrada de 8 vai ser um número que está entre o número 2 e o número 3. Porém, como o 8 está mais próximo do 9, o resultado da raiz quadrada de 8 vai estar mais próximo de 3, tá? Então, vejam aqui, se é entre 2 e 3, eu vou procurar positivo, então eu vou procurar na reta numerada entre 2 e 3 e vai estar mais próximo do 3. Então, represento aqui a letra C. Letra D é menos 2,5. 2 inteiros e 5 décimos. Menos 2,5. Enfim, a gente pode fazer várias leituras aqui. E vamos procurá-lo na reta numerada. Primeira coisa que eu observo é, ele é negativo. Então, ele vai estar do lado esquerdo do zero. Menos 2,5. 2,5, 2,5. Ele vai estar compreendido entre quais números? 2,5 vai estar entre 2 e 3. Se é entre 2 e 3, será que é aqui também? Não, veja que ele é negativo. Então, é entre 2 e 3, negativo. Então, 2,5 negativo. Aqui representado pela letra D.
A letra E, nós temos raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 também não é exata. Nós não temos um número que multiplicado por ele mesmo deu o valor 2. Então, a gente vai fazer igual nós fizemos na raiz de 8. Quem é o número menor que 2 que vai ter a raiz exata? Vamos pensar, raiz quadrada de 1 é ele mesmo. Por quê? 1 vezes 1, 1. Então, a raiz quadrada de 1, deixa eu botar aqui, a raiz quadrada de 1 é igual a 1. Quem é o número maior que 2 que tem raiz exata? Raiz quadrada de 3 tem? Não. Raiz quadrada de 4? Sim. Então, a raiz quadrada de 4 vai ser 2. Por quê? 2 vezes 2, 4. Então, o resultado da raiz quadrada de 2 vai estar entre 1 e 2, certo? Como o 2 é mais próximo de 1, então ele vai estar o resultado vai estar mais próximo do 1, positivo. Veja que eles são positivos entre 1 e 2, mais próximo de 1. Então, a raiz quadrada de 2, aproximadamente, mais próximo de 1. Letra F. Letra F, nós temos menos 1,5, ou seja, 1 inteiro e 5 décimos, ou menos 1,5. Como eu já falei, a leitura a gente pode fazer de diversas formas, tá? Então, 1,5. 1,5 vai estar entre quais números? 1,5 vai estar entre 1 e 2. Entre 1 e 2, mas espera ainda, ele é negativo, então a gente tem que ir para o lado esquerdo da reta, que é entre os números inteiros. Entre 1 e 2, negativo. 1,5, 1,5, então vai estar bem no meio entre o 1 e o 2, negativo. Letra G. Na letra G, nós temos 3,14. Agora, a gente vê que o número é positivo, então o resultado vai estar do lado direito da reta. 3,14, a gente já pode pegar o mais aproximadozinho aqui para ficar mais fácil para a gente. 3,1. Onde é que fica 3,1? Entre quais números fica o 3,1? Entre 3 e 4. Se é entre 3 e 4, 3,1 vai estar mais próximo do 3 ou mais próximo do 4? Ele vai estar mais próximo do 3. Lembrando que aqui, ó, nós temos 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, até o 3,9 para poder chegar no 4, tá? Então, 3,1 vai estar bem próximo do 3. E por fim, a letra H, que é menos 1,253 milésimos. Vejam que eu tenho aqui uma reticência, ou seja, esse número ele é infinito, ele não tem fim. É aquela questão dos números irracionais. Não tem um período aqui para se repetir. Então, aqui vai ser outro número, outro número, outro número e assim sucessivamente. E para colocá-lo na reta numérica, a gente pega o primeiro número após a vírgula. A gente faz a leitura 1,2. 1,2 fica entre quais números? 1,2 vai ficar entre o 1 e o 2, porém negativo. Então, entre os negativos, entre 1 e 2 negativo, como é 1,2, ele vai estar mais próximo do 1. Ó, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, até o 1,9 para poder chegar no 2. Então, letra H representada também na reta numérica. E agora, se eu quiser fazer a observação dele crescente, eu quero agora ver entre
todos esses números, quem é o menor número e quem é o maior número. A gente sempre tem que observar que o número que estiver mais à esquerda sempre será menor e o que estiver mais à direita é que será maior. Entre os números positivos e negativos, o negativo sempre vai ser menor que o positivo. Sempre. 5 positivo, 8 negativo. O 8 negativo vai ser menor, tá? Beleza? E outra coisa também, entre os positivos agora, quanto maior for o número, maior é o seu valor. 5 e 8 positivo, 8 é maior. Mas se for a comparação entre dois negativos, então, quanto maior for o número, menor é o seu valor. Por exemplo, agora 5 e 8 novamente. 5 negativo e 8 negativo. 8 tem o número maior, porém, como ele é negativo, o seu valor é que é menor. Então, vejam só. Representando aqui na reta numérica, o menor número foi o representado pela letra D. Quem é ele? 2,5 negativo. Então, vejam só essa comparação. 2,5 e 2. 2 negativo e 2,5 negativo. Então, o maior entre eles dois vai ser o 2. Se eles fossem positivos, quem seria maior? 2 ou 2,5? 2,5 seria maior, certo? Então, vamos continuar que a gente vai agora responder os itens, tá? Sempre lembrando, entre os números negativos, quanto maior o número, menor é o seu valor se ele for negativo, beleza? Então, vamos começar com o primeiro, D16, que é localizar inteiros na reta numérica. O item 1 diz o seguinte: veja a temperatura de algumas cidades em determinado dia do ano. Então, nós temos as cidades São Joaquim, Porto Alegre, Jataí, São Gabriel do Norte, Aquidauana. E as temperaturas são 3 negativo, 2 negativo, 1, 3 e 6. Estes são positivos. Essa tabela pode ser representada pela reta. Qual dessas retas representa a temperatura destas cidades? Então, a gente vai começar aí localizando cada letra a sua temperatura, ou seja, a cada número inteiro aqui. A gente vai ter que ir vendo alternativa por alternativa, tá? Então, na letra A, vamos começar vendo a reta numérica na letra A. T corresponde a menos 3? Primeira coisa que a gente tem que ver é que aqui nós temos vários intervalos, certo? E a distância de um para outro sempre é a mesma. Então, considerando que cada ponto desse aqui tem a distância de uma unidade, então a gente vai começar a fazer as contagens. Aqui está o 0, então, do lado direito são os positivos, do lado esquerdo, os negativos. Vamos preencher? Ó, aqui seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Do lado esquerdo do 0, nós teremos os seus opostos, ou seja, menos 1, menos 2, menos 3. Agora, vamos ver se a resposta correta está aí. T corresponde a menos 3, olha só, aqui deu certo. Menos 1, menos 2, menos 3, T. M corresponde a menos 2, M correspondeu a menos 2. Será que os outros vão estar certos também? R deve corresponder a 1 positivo. Ó, deu certo. S deve corresponder a 3. S corresponde a 3? Também. Q corresponde a 6? Q corresponde a 6. Então, assim, de cara nós já vimos que é a letra A. Mas por que não é a letra B? Por exemplo,
Vamos ver se iria dar certo também. Aqui está o 0, aqui os positivos e aqui os negativos. T corresponde a menos 3. Ó, 0, menos 1, menos 2. Aqui já deu errado. T deveria ser menos 3. E aqui T está correspondendo a menos 2. Então, a gente já descarta. Letra C. Será que não é a letra C? De novo, T corresponde a menos 3. Será que T corresponde a menos 3 aqui? Vamos lá. 0, menos 1, menos 2, menos 3. O T deu certo. Vamos ver se M vai dar certo também, o ponto M. Ponto M é para corresponder a 2 negativo. Então, aqui, ó, 0, menos 1, menos 2. Esse também deu certo. Vamos ver o ponto R? R não é para representar um positivo? Então, 0, 1, 2, 3. Então, agora vamos ver a letra D, tá? T deve corresponder a menos 3. Então, 0, menos 1, menos 2. Então, a gente já viu aqui que T não é menos 3. Então, a letra D a gente também já descarta. Logo, a alternativa correta, letra A. Vamos para o próximo? Segundo item, ainda números inteiros na reta numérica. Na reta numérica da figura abaixo, o ponto E corresponde ao inteiro menos 9 e o ponto F ao inteiro menos 7. Então, ó, ponto E, menos 9, ponto F, menos 7. Nessa reta, o ponto correspondente ao inteiro 0 estará, letra A, sobre o ponto M, letra B, entre os pontos L e M, C, entre os pontos I e J, D, sobre o ponto J. Então, vamos localizar o 0 aqui nessa reta numérica. Vejam que de um ponto para outro há uma distância, existe um intervalo aí. Qual é a distância de um ponto para outro, uma vez que aqui corresponde a menos 9 e F corresponde a menos 7? Do menos 9 para o menos 7 ou do menos 7 para o menos 9, a distância é de 2 unidades. Então, os outros pontos também será a mesma distância, sempre haverá a mesma distância. Como daqui para cá são 2 unidades, os demais também serão 2 unidades. Se eu quero encontrar o 0, então eu tenho que começar, ó, menos 9, menos 7. Quem vai ser o próximo aqui, se é de 2 em 2 unidades? Menos 5. H será menos 3. I será menos 1. E agora, J, quem será? Vejam aqui comigo, ó. Na reta numérica, o 0, os positivos, 1, 2, infinito. E do lado esquerdo, os negativos, menos 1, menos 2, infinito. Então, veja, menos 1, 0, 1, 2, infinito, tá? Então, veja que do menos 1 ao 1 tem o 0, 2 unidades aqui para poder chegar no 1. Vindo para cá, menos 3, aqui eu tenho menos 2, um negativo. O próximo número aqui é o 0 e aqui 1 positivo. Então, olha onde o 0 vai ficar, entre I e J. Então, qual vai ser a alternativa correta aqui? Letra C. O ponto M, olha como ele ainda está distante aqui. Quem seria o ponto M nesse caso? Aqui é um positivo, a distância de um para o outro sempre de 2 unidades. Então, aqui, ó, 3, 5,
7. O ponto M seria 7. Entre L e M, quem é que estaria entre L e M? Se aqui é 5 e aqui é 7, entre eles vai estar o número 6. Sobre o ponto J, olha o ponto J. Quem é que corresponde? Que número corresponde ao ponto J? 1 positivo. Então, já descarta. O 0 vai estar entre I e J. Alternativa correta, letra C. Vamos ao próximo. Ainda, números inteiros na reta. Na reta numérica da figura abaixo, o ponto E corresponde ao número inteiro 2 negativo e o ponto F ao 0. E menos 2, F 0. Nessa reta, o ponto correspondente ao inteiro 5 negativo estará sobre o ponto D, entre os pontos H e I, entre os pontos C e D, sobre o ponto C. Então, vamos ver? Menos 5. Vejam que de um ponto para o outro, quantas unidades, de qual é a distância entre esses dois pontos? De 0 a menos 2, nós temos 2 unidades de distância. Se é 5 negativo, a gente vai ter que começar, ó, 0, menos 2. Quem vai ser o próximo? Se são 2 unidades, menos 4. Aqui, menos 6. Aqui, menos 8. Opa! Não é menos 5? O menos 5 vai estar entre quais números? O menos 5 está entre 4 e 6 negativo. Então, ele vai estar compreendido entre C e D. Nós temos essa alternativa entre os pontos C e D. Vamos ver se a resposta correta é essa. É sim. Por que que não é o ponto D? Ponto D é 4 negativo. Por que não está entre H e I? Gente, H e I está do lado dos números positivos. Então, o 5 negativo jamais estaria aqui, tá? C e D é o correto. E por que não é o ponto C? Ponto C é 6 negativo. Então, descarta a hipótese. Alternativa correta, letra C. Vamos à próxima. Item 4. Na reta numérica da figura abaixo, o ponto D corresponde ao número inteiro 10 negativo e o ponto F ao número inteiro 10 positivo. 10 negativo, 10 positivos. Ponto D, 10 negativo. F, 10 positivo. Nessa reta, os pontos correspondentes aos inteiros 50 e 30 negativo são respectivamente, então primeiro nós vamos localizar 50. Toda vez que tiver essa palavrinha aqui, respectivamente, significa que primeiro eu tenho que encontrar o ponto do primeiro número e depois o ponto do segundo número, na mesma ordem. Primeiro, o primeiro número que foi dado e segundo, o segundo número que foi dado, tá? Então, primeiro nós vamos localizar 50 positivo, mas antes a gente tem que entender qual é a distância entre um ponto e outro. De D até E de E até F tem que ser a mesma distância. Então, qual é o número que vai estar compreendido entre eles dois? 10 positivo é o oposto de 10 negativo. Então, quem é que vai estar aqui no centro? A distância de E para D deve ser a mesma de E para F. Se entre um positivo e um negativo, quem está entre eles é o 0, então, entre 10 positivos e 10 negativos, quem vai estar no centro dele também é o 0. Então, de 0 até 10, nós temos 10 unidades. E de 0 até menos 10, nós temos 10 unidades também. A mesma distância, tá aí, tá? Então, agora a gente encontra 50 positivo.
Não é de 10 em 10 agora? Então, 10, 20, 30, 40, 50. 50 vai ser J. E quem é que vai ser 30 negativo? Menos 10. Menos 10 de 10 em 10. Menos 10, menos 20, menos 30. Então, menos 30 vai ser o ponto B. Qual é a alternativa que me garante isso? J e B. Alternativa correta, letra D. Ficou certinho? Vamos ao próximo. Na reta numérica abaixo, M e N representam números inteiros. M e N representam números inteiros. Os números correspondentes a M e N são, respectivamente, novamente, aqui deve ser 2 pontos, tá, gente? Primeiro M e depois N. Nós não temos o valor de nenhum dos dois, mas dentro da reta nós temos 2 pontos que dá para a gente saber qual é a distância de cada intervalo. De 0 a 2 nós temos 2 unidades. Então, para M nós temos que ir contando também de 2 em 2 unidades. 0 para a esquerda não são negativos? Então, menos 2. Menos 4, menos 6. M será menos 6. E N? Quem é que vai ser N? 0, 2, 4, 6. Nós teremos 6 positivo. Então, a alternativa correta deve ser, respectivamente, menos 6 e 6. Alternativa correta, letra D. Então, meninada, vejam só, por hoje é só, mas quando for no próximo programa, a gente vai dar continuidade ainda, tá? Tanto na localização de números inteiros, porque hoje nós só vimos números inteiros no programa de hoje, mas aí no próximo programa a gente vai estar vendo com os números racionais. Lembram os números racionais, aqueles que são representados em frações, e aí a gente vai ter as vírgulas, os decimais, os centésimos e assim por diante. Então, não esqueça, fica ligadinho, não perde o próximo programa não, porque vai ser a nossa continuidade, tá? Beijão!